Ah, seja bem-vindo. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Hoje vamos entender o que é a nossa mente. Você já parou para pensar no o que realmente é a mente, onde ela está, como ela funciona e o porquê ela exerce tanta influência sobre os nossos pensamentos, nossas emoções e escolhas? Todos nós utilizamos a mente a cada segundo de nossa vida, mas poucas pessoas dedicam tempo para compreendê-la e poucos vão cuidar dela como ela deveria ser cuidada. Entender a mente, como os seus mecanismos internos funcionam, é um dos primeiros passos para o autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, e também para termos uma vida mais tranquila, equilibrada. Como eu costumo dizer, que conhecer a mente é o maior poder que podemos adquirir. Entender como funcionamos, entender os mecanismos internos, como processamos os nossos processos, como processamos os nossos pensamentos. E hoje, neste vídeo, nós vamos compreender um pouco o que é a mente, como ela influencia a nossa vida e o porquê aprender a cuidar dela pode transformar completamente a maneira como vivemos. Afinal, o que é a mente? O primeiro a falar sobre a mente de forma estruturada em suas esferas, em suas partes, em suas camadas, foi Freud, usando a metáfora do iceberg. A parte de cima ele chamou de consciente, a parte de baixo, subconsciente e inconsciente. O subconsciente é uma esfera intermediária antes do inconsciente. Eu uso somente a parte consciência e inconsciência ou subconsciente. Entenda, então, que quando eu estou falando daqui para frente sobre inconsciente, eu estou também falando do subconsciente. Eu estou falando da mesma esfera, da mesma coisa, que é esta parte abaixo da nossa mente subconsciente, da nossa mente consciente. Vamos falar sobre cada uma dessas partes da mente de forma separada nos próximos vídeos. A mente é uma das maiores dádivas que recebemos do Criador, e é por meio dela que pensamos, imaginamos, lembramos, aprendemos, criamos, fazemos escolhas e damos significado às experiências da vida. E é por meio dela que pensamos. Embora não possamos vê-la nem tocá-la, percebemos a sua existência através dos nossos pensamentos e sentimentos, diante das nossas decisões, dos nossos comportamentos. Podemos imaginar a mente como um grande centro de processamento, um grande CPU. Todos os dias recebemos milhares de informações através dos nossos sentidos, aquilo que vemos, ouvimos e sentimos, aquilo que cheiramos e tocamos. A mente recebe essas informações, interpreta cada uma delas e produz uma resposta. Em outras palavras, ela funciona como uma central que organiza tudo aquilo que acontece dentro e fora de nós. É ela quem constrói a nossa percepção da realidade. Então, nós passamos a criar a interpretação da realidade conforme aquilo que está na nossa mente. Duas pessoas, por exemplo, podem viver exatamente a mesma situação, mas vão interpretá-las de forma diferente, porque cada uma tem uma mente que organiza as experiências de acordo com a sua vida. Por isso que a nossa mente, ela passa a registrar toda a nossa história. E é tão importante a gente entender que isso já começa desde a nossa concepção.
Desde lá, nós já passamos a armazenar informações. E essas informações, elas ficam armazenadas na nossa mente e também no nosso corpo. Passamos a registrar tudo o que vivemos, cada sentimento que vivenciamos ainda no útero da mãe, cada sensação, cada emoção. Depois que nascemos, começamos a captar tudo ainda sentindo. Somos totalmente sensoriais. Até os 3, 7 anos. Captamos as informações sentindo, ouvindo e vemos. Então, tudo captamos sentindo. Cada palavra que ouvimos, cada emoção que sentimos, cada experiência, cada elogio, cada crítica, cada vitória, cada frustração, cada depressão, cada frustração, tudo isso deixa marca. E esses registros vão ficando alojados na nossa mente, na nossa programação mental, no nosso arquivo morto, que eu chamo também de nosso código-fonte. E essas informações, mais tarde, vão se tornando as nossas crenças, os nossos valores e significado que damos às coisas, influenciando diretamente a maneira que passamos a interpretar o mundo, a construir a nossa identidade, a visão e percepção que temos de nós e do mundo e como nós passamos a nos relacionar com as pessoas. É como se a nossa mente construísse uma grande biblioteca, um arquivo morto, onde ficam armazenadas, guardadas essas informações. Cada experiência vira como que um livro armazenado em nossa memória. Quando enfrentamos uma nova situação, a nossa mente ela procura essas informações nesses arquivos já armazenados, experiências semelhantes para decidir como devemos reagir. Por isso que quase sempre nós vamos agir com a lente da criança interior, como fala Stephen Stein. Quando passamos por uma experiência traumática igual ou semelhante àquela que a nossa criança interior sofreu, a nossa tendência é agir conforme a nossa criança interior. Por isso que muitas vezes reagimos de forma automática, sem perceber, e nem sempre escolhemos conscientemente as nossas atitudes. Em muitos momentos, estamos apenas repetindo padrões que aprendemos ao longo da nossa vida. E é exatamente por isso que o autoconhecimento se torna tão importante para o nosso conhecimento e desenvolvimento pessoal. Quando conhecemos a nossa própria mente, começamos a entender o porquê pensamos aquilo que pensamos, porquê sentimos aquilo que sentimos e porquê agimos da forma que sempre sabemos. Passamos então a entender quais os processos que fazemos internamente, entender que tudo acontece na mente. Como eu gosto de dizer, a nossa mente é um grande escritório de arquitetura aonde são realizados todos os nossos projetos de vida e também enviado para a produção. Então, nós produzimos e executamos tudo na nossa mente. Nada acontece fora da mente. Tudo acontece na nossa mente. Mesmo que a nossa mente já tenha uma programação armazenada, entenda, essa programação, ela não é fixa, ela pode ser mudada. Essa é uma das grandes características e talvez a mais extraordinária da mente, é a sua capacidade de transformação. Podemos reprogramar a nossa mente, podemos ressignificar nossas memórias, podemos começar a contar uma nova história da nossa história. Durante muito tempo, se acreditou que o nosso cérebro ele era praticamente imutável, que conforme a gente envelhecia, o nosso cérebro ia perdendo também a sua capacidade. Hoje sabemos que isso não é verdade.
A ciência moderna demonstra que o nosso cérebro possui uma incrível capacidade de adaptação, conhecida como a neuroplasticidade. Isso significa que nós podemos aprender novos hábitos, podemos desenvolver novas habilidades, podemos modificar comportamento, podemos substituir pensamentos negativos por pensamentos mais saudáveis, podemos ressignificar as nossas crenças, podemos fortalecer as nossas emoções por emoções positivas, podemos assim eliminar as nossas crenças limitantes. Então, nós temos a incrível capacidade de criar novas trilhas neurais. É claro que precisamos ter consciência de que isso não acontece da noite para o dia. É um processo que leva no mínimo 21 dias para começar e 96 dias para se consolidar uma nova trilha neural. Assim como um músculo cresce com treinamento constante, a nossa mente também se fortalece através de repetições. Então, cada pensamento repetido fortalece determinadas conexões do nosso cérebro. É por isso tão importante prestar atenção naquilo que nós nos alimentamos diariamente a nossa mente. Se alimentamos constantemente com pensamentos de medo, de culpa, incapacidade, de fraqueza, de inutilidade, de pavor, essas conexões ficarão cada vez mais fortes. Entenda, por outro lado, também é verdadeiro. Agora, quando cultivamos pensamentos de esperança, de confiança, de gratidão, de propósito, fortalecemos novos caminhos neurais e criamos caminho mais saudável. A nossa mente, ela aprende por repetição. Por isso que repetir pensamento negativo é destrutivo. Criar pensamento positivo é bom? Por isso devemos cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que cultivamos na nossa mente. Eu gosto de usar a metáfora do terreno certo. Nossa mente é um terreno certo, mas que pode ser que esteja abandonado. Todos nós sabemos o que acontece com o terreno quando ele fica abandonado. Ele, aos poucos, vai se tornando, vai sendo tomado pelo mato, vão jogando entulho e se torna um local sujo e quase sem valor. Passamos a olhar para o que há nele, sem conseguir ver o que há por baixo, que há um terreno bom ali, que pode ser cultivado um jardim, uma horta, ou pode se tornar a base de um grande edifício. Da mesma forma, a nossa mente, sem cuidado, ela pode ser ocupada por preocupações constantes, pensamentos negativos, medo, crenças limitantes, sabotadores, feridas, mas quando nós passamos a cuidar da nossa mente, escolhendo boas leituras, bons livros, boas músicas, bom filme, buscando conhecimento, praticando a gratidão, desenvolvendo fé através da oração, da meditação, do silêncio, da respiração, cultivando bons relacionamentos, alimentando pensamentos positivos, pensamento construtivo, pensamento de poder com autossugestão. Quando cultivamos a nossa mente, ela se torna mais equilibrada, mais resiliente e mais preparada para enfrentar os desafios da vida. O cuidado com a mente é um investimento que nós precisamos fazer diariamente. Pequenas atitudes repetidas todos os dias produzem grandes transformações ao longo do tempo. Entenda, a nossa mente é um grande presente extraordinário que nós recebemos do nosso Criador. Ela registra a nossa história, interpreta as nossas experiências, influencia profundamente a maneira como vivemos, mas ela não é algo fixo. Ela pode ser mudada, reescrita, ressignificada, reprogramada. Nós podemos crescer, podemos amadurecer, ela pode ser renovada.
E quanto mais compreendemos a nossa mente, mais liberdade nós conquistamos para fazer novas escolhas, escolha consciente e construir uma vida alinhada com os nossos valores e propósitos. Lembre-se sempre desta metáfora. A nossa mente é um terreno que precisa ser cultivado diariamente. A nossa mente também precisa ser alimentada com conhecimento, com fé, com amor, com orações, com bom pensamento, com autossugestão. Quando cuidamos da mente, transformamos a forma como enxergamos o mundo e, consequentemente, transformamos a nossa própria vida. A nossa mente, ela pode se tornar a nossa melhor aliada, mas também pode se tornar a nossa pior inimigo. E nada é mais perigoso do que uma mente desorganizada, uma mente não cuidada, uma mente solta. Cuide da sua mente. Gratidão por estar aqui comigo, por ter assistido este vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, eu peço, curta, comente e compartilhe para mais pessoas possam ter conhecimento deste conteúdo. E caso você não me segue nas minhas redes sociais, me siga. E se você não é inscrito aqui no canal do Instituto Conecta, se inscreva. Gratidão. Até amanhã num próximo vídeo.